Capítulo 4, questão 1 diz: uma mosca tem 6 patas, enquanto uma aranha tem 8 patas. Em conjunto, 2 moscas e 3 aranhas têm tantas patas quanto 10 pássaros e... Alternativa A, 2 gatos. Alternativa B, 3 gatos. Alternativa C, 4 gatos. Alternativa D, 5 gatos. E alternativa E, 6 gatos. Bom, se uma mosca tem 6 patas, 2 moscas têm 12 patas, pois 6 vezes 2 é igual a 12. E se uma aranha tem 8 patas, 3 tem 24, pois 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o total de patas de 2 moscas e 3 aranhas é igual a 36 patas. Bom, temos 10 pássaros. Sabemos que um pássaro tem 2 patas, então a gente vai multiplicar o 10 vezes 2, que vai dar igual a 20. Agora nós vamos subtrair o 36 menos 20, que vai dar igual a 16. Sabemos que um gato tem 4 patas, então vamos pegar o 16 e dividir por 4, que vai dar igual a 4. E essa é a resposta. Serão necessários 4 gatos. Alternativa C. No capítulo 4, questão 2, a questão dizia o seguinte: considerando-se 7 números naturais consecutivos e a soma dos 3 números menores igual a 3, qual a soma dos 3 números maiores? Considerando que x é o menor número da sequência, tem-se x mais 1, x mais 2, x mais 3, x mais 4, x mais 5, x mais 6. Como a soma dos 3 menores números é igual a 33, à l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi de... Então, x mais 1 mais x mais 2 igual a 33, ou seja, 3x igual a 30, x igual a 10. Como nessa questão ele quer saber os 3 maiores, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique, Nique, sans... ou seja, a conta vai ficar assim: x mais 4 mais x mais 5 mais x mais 6 igual a 3x mais 15 igual a 3 vezes 10 mais 15 igual a 30 mais 15 igual a 45. Então, a opção certa é a D, 45. Que as cadeiras estão distribuídas de forma que de um lado da sala estão as cadeiras ímpares e de outro estão as cadeiras par. Observando o padrão de distribuição das cadeiras, é possível inferir a seguinte distribuição para as cadeiras pares. Então, com base nisso, nota-se que a cadeira mais próxima da 100 é a cadeira de número 118. Boa tarde, meu nome é Maria Letícia e eu vim fazer as atividades do capítulo 4, da questão 4, e no capítulo 5 eu vou fazer a questão 2. Ok, iremos começar primeiro com a questão do capítulo 4, da questão 4. A questão do capítulo 4 diz o seguinte: os quartos do Hotel Estrela são numerados em 3 algarismos. O primeiro algarismo indica o piso e os algarismos seguintes indicam o número do quarto. Por exemplo, 125 indica o quarto 25. No primeiro piso, o hotel tem 5 pisos numerados, de 1 a 5 pisos, com 35 quartos por piso. Os quartos do primeiro piso estão de 101 a 35. Quantas vezes é usado o algarismo 2 na numeração de todos os quartos? Muito bem, vamos começar. Primeiro, eu vou ter que saber quantos algarismos 2 eu tenho no primeiro piso, que depois eu irei multiplicar eles para os restantes dos outros pisos. Então, primeiramente, temos que saber quantos algarismos 2 tem no primeiro piso. No primeiro piso, temos o 122 de 1 a 10. Teremos apenas o 122. Eu irei retratar dessa forma para ser mais simples. Espera aí.
No capítulo 4, questão 5, diz: um grupo de dança tem 39 rapazes e 23 moças. Todas as semanas entram para o grupo mais 6 rapazes e 8 moças. Ao fim de algumas semanas, o número de rapazes será igual ao número de moças. Quantos rapazes e moças terá nessa altura o grupo de dança? Alternativa A, 144. Alternativa B, 154. Alternativa C, 164. Alternativa D, 174. E alternativa E, 184. Bom, primeiramente eu peguei a quantidade de rapazes, 39, e fui adicionando 6 até determinado número, no meu caso até o 99. Depois peguei a quantidade de número de moças, que são 23, e fui adicionando 8, até o número 103. Com todos esses números, você vai ver que ao final de 8 semanas, o número de rapazes será igual ao número de moças, e o grupo de dança terá 87 rapazes e 87 moças, totalizando 174 oponentes. Observando os gráficos, constata-se que entre todos os produtos da loja, o mais vendido foi a letra E. Olá de novo. Agora iremos responder a questão 2 do quinto capítulo. Muito bem, a questão 2 do quinto capítulo diz o seguinte: o gráfico a seguinte mostra a variedade dos preços de alguns produtos alimentícios no primeiro semestre em cada região com base nos dados. Bem, esses tipos de alimentícios são arroz, feijão e milho. Vou mostrar o gráfico para vocês. Ok, voltando. Voltando. Esse é o gráfico que eu fiz baseado nessa questão. Não é tão diferente, na verdade é a mesma coisa. Então, como vocês podem reparar, nessa faixa etária aqui, o arroz representa a linha mais escura, o feijão essa linha mais clara e o milho essa linha mais com pequenas linhazinhas. Então, para responder essa questão, iremos ter que ler as possibilidades que elas possuem. Vou ler a primeira possibilidade. O milho sempre foi o mais barato que o arroz e o feijão? Bem, vamos nos basear por esse gráfico. Bem, no mês de fevereiro, maio e abril, sem dúvida, o arroz... O milho, sim. O milho foi o mais barato durante esses meses. Mas com o tempo ele acabou dando uma subida muito grande. Então, não. Essa afirmação está incorreta. Vamos para a segunda afirmação. B. O preço do arroz foi o mais estável no período? Bem, vamos observar. Bem, obviamente não. O arroz foi um dos menos estáveis, porque no começo ele estava em janeiro e fevereiro e maio ele estava muito baixo e de repente em abril, maio e junho ele acabou, especificamente em abril e maio ele acabou dando uma grande subida e depois em junho deu uma decaída. Então a questão B obviamente está incorreta. Vamos para a próxima questão. Nunca houve os dois produtos com o mesmo preço? Bem, olhando por esse quadro, aparentemente não teve nenhum produto que tivesse o mesmo preço na mesma linha ou na mesma faixa etária. Então a terceira pergunta também está incorreta. Agora vamos para a última pergunta. O produto com a menor variação de preço foi o feijão? Bem, vamos observar o gráfico e tirar nossas próprias conclusões. Bem, aparentemente sim. O feijão foi o que teve a menos variação de todos os preços, porque os preços que tiveram primeiramente uma faixa etária um tanto alta ou mais baixa, sempre aumentavam e subiam muito rapidamente, mas o feijão sempre continuava. No capítulo 5 da questão 3 vem dizendo assim: a escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina.
Como mostra a pesquisa apresentada a seguir, realiza com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é aproximadamente... En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que De acordo com o gráfico, 54 mais 14 igual a 68 jogadores dos 112 jogadores concluíram o ensino médio. Portanto, o percentual pedido é 68, en tout chemin, en tout ou seja, 112 vezes 100%, que é aproximadamente 60%. était le roi Dominique. No caso, a resposta vai ser a D, 60%. Questão 6 diz: foram publicados trabalhos relatando o uso de fungos no controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos Anopheles sp. após a exposição ou não a superfícies cobertas com fungos, ao longo de 2 semanas. Os dados obtidos estão presentes no gráfico a seguir. No grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias letra A, 2 e 4, letra B, 4 e 6, letra C, 6 e 8, letra D, 8 e 10, letra E, 10 e 12. Bom, essa questão é simples, é uma questão de interpretação de gráfico. Você vai ver que os 50% estão localizados entre os 60% e 40%. E você vai ver o quadradinho que está localizado aqui. Nesse caso, vai ser o 8 e o 10. Entre 8 e o 10, entre 8, 9 e 10. Você vai ver que a questão certa é a D. Note que o total de alunos é a quantidade de votos. Então, a turma tem 20 alunos, o número de alunos que votaram na torta de limão é 3. Logo, a porcentagem de alunos que preferem a torta de limão é 3 elevado a 20, igual a 15%. E a resposta é a letra A.